Nós, aqui da nossa comunidade, participamos de uma aliança entre igrejas no Brasil todo e também fora do Brasil. É uma aliança internacional. Se chama MDA, Modelo de Discipulado Apostólico. Este é um movimento, na verdade. Por quê? Porque não é uma organização que controla, que dirige as igrejas locais, mas é uma aliança entre pastores e lideranças no Brasil e no mundo, com o propósito de trabalharmos em unidade, buscarmos uma unidade da igreja cristã, a igreja de Jesus, aqui no Brasil e no mundo, e também um segundo propósito de alcançar mais e mais pessoas, multidões para Jesus, alcançarmos, ganharmos vidas para Jesus e cuidarmos bem de cada uma delas através do discipulado um a um, do acompanhamento um a um. Então este é um movimento que nossa igreja participa, é o MDA, discipulado um a um, que é o centro do coração da igreja. Isso faz diferença, por quê? Porque a igreja não é uma organização apenas humana, não é de forma alguma o prédio. A igreja não se constitui de programas. Vamos ter um programa X, uma atividade X para atrair as pessoas para vir assistir um culto. Não. Igreja é mais do que tudo isso, relacionamento de um povo com Deus e entre si também. Amém? Isso é corpo de Cristo. E quanto mais nós trabalharmos para a gente gerar isso no nosso meio, mais nós vamos crescer como corpo de Cristo aqui nesse mundo. E o MDA é um movimento que tem esse propósito, unirmos todos os líderes para fazermos essa missão aqui no mundo. Amém? Glória a Deus. E nós somos num congresso em Marília, do MDA. Então, pastores do Brasil todo estavam lá, e nós, representado por mim, pelo Vanderlei, pelo Reinaldo e pelo pastor Fernando. Todos nós estivemos lá de terça, segunda-feira à tarde saímos aqui, ficamos de segunda até a sexta-feira, no término, ao meio-dia, 1h, e viemos para cá de volta. E foi tremendo, amados irmãos. Foi muito bom. E eu queria que os irmãos estivessem aqui para dar um testemunho. Depois do testemunho eu vou ministrar uma palavra de tudo aquilo que a gente tem recebido do Senhor. Eu quero partilhar um pouquinho hoje e edificar a vida dos irmãos. Segura aí um pouquinho que nós vamos realmente receber muita unção de Deus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Cada um fala um pouquinho o que mais impactou, o que recebeu do Senhor. Depois eu ministro a palavra. Aleluia, glória a Deus. Quem vai nos ajudar a ganhar Osasco para Jesus? Faz barulho! Nós aprendemos de muitas coisas. Afinal, foram 4 dias intensos. Então, se formos falar tudo, teríamos que usar 8 dias, 10 dias pelo menos. Mas assim foi um tempo muito precioso, onde nós podemos ali ser impactados com algo que ainda nós não tínhamos visto. Nós estamos indo por vários anos a Santarém, aprender a visão com os nossos irmãos que começaram lá em Santarém. Nós já temos aqui, inclusive, fazendo a propaganda, dia 28, 29 e 30 de abril, nós temos a nossa conferência aqui em Barueri, é a Conferência Sudeste 1, a nossa conferência, onde nós fazemos parte oficialmente. Então, se você tem a disponibilidade da quinta à tarde, da sexta à tarde até a noite, e o sábado, se inscreva, vale a pena. Então, nós por muitas vezes já tivemos contato com o modelo que nós temos aprendido, o modelo de discipulado, o modelo bíblico de cuidado. Mas nós somos impactados ali porque eles nos chamaram a atenção, porque de trás de um modelo existe uma essência. E essa essência é uma vida de oração. Nós vimos ali adolescentes de 12 anos, 10 anos, crianças de 9 anos, que têm uma vida de oração constante, de 4 a 5 horas.
E Deus tem feito grandes coisas. Essas crianças têm ressuscitado pessoas, têm ido visitar pessoas nos hospitais com câncer, com tumores, e elas impõem as mãos sobre essas pessoas são curadas. E é isso que nós temos aprendido na Bíblia, em Atos, a igreja de Cristo, onde a Bíblia fala que a sombra daqueles apóstolos curavam, e eles estão vivendo isso em Marília. E o mais importante, e o mais interessante, e o que nos deixa feliz é que eles falaram, não é só para Marília, é para Osasco também. Então nós aprendemos que nós precisamos adotar, e nós já começamos isso, uma vida de oração intensa, porque o que Deus tem para fazer em Osasco, através de nós, é indescritível. É aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, você nem imagina. É o que Deus tem preparado para nós, amém? Realmente foi um tempo muito, muito precioso do Senhor para nós. E como o Fernando falou, nós já temos um modelo, nós já temos vivido as nossas células, nossos discipulados, mas falta a essência. Está tudo certo com o que nós estamos fazendo, mas falta essa paixão em oração, apaixonados pelo Espírito Santo de Deus. Não porque Ele pode abençoar a minha vida, porque Ele pode me dar um novo emprego, ou Ele pode melhorar a minha condição, mas porque eu o amo. E o que eu fiquei muito impressionado lá é exatamente essa disponibilidade, esse coração inclinado ao Senhor. E eu digo para vocês, amados, eu fui para lá muito arrebentado. No último mês, eu fiz um trabalho, um bico, como dizem aí por fora. E, assim, trabalhei de manhã até de madrugada. E a minha esposa foi muito usada por Deus. Eu ia ter que fazer um novo freelance, e aí não houve uma efetivação do trabalho que eu imaginava que ia acontecer, e ela disse, escolha Jesus. Eu falei, mas eu preciso trabalhar, eu preciso colocar comida na mesa, eu sou provedor desse lar. Ela falou, o provedor desse lar é Jesus Cristo, você precisa ir buscar esse Deus. E eu escolhi a Jesus, não o dinheiro, não a provisão, mas Ele é o Deus da provisão. E lá eu aprendi que nós precisamos estar apaixonados, porque se for na força do nosso braço, nós não vamos conseguir. Mas nós precisamos estar tão apaixonados pelo Deus da bênção, pelo Espírito Santo de Deus, que nós vamos conseguir sim fazer com que as nossas células fiquem cheias de pessoas. Porque o mel de Cristo estará lá. Elas irão porque elas precisam e elas querem o Jesus da célula, o discipulado de Jesus. Então nós precisamos aprender a fazer com amor, e o amor só vem por uma vida de oração, de renúncia e de entrega ao Senhor. Nós somos muito confrontados, eu fui muito confrontado para baixar minhas certezas, minhas razões, minhas convicções, para escolher o Senhor, para escolher o Espírito Santo de Deus. Porque às vezes nós fazemos as coisas com muita boa intenção. Nós estamos aqui cheios de boa intenção. Mas uma coisa que o Espírito Santo falou comigo, Ele disse, eu não quero a tua boa intenção, eu quero a tua obediência. Eu quero a conversão do seu coração a mim. Eu quero você por inteiro no centro da minha vontade. Porque quem manda na minha igreja sou eu. Você não realiza o culto como você quer, você não faz as coisas do jeito que você quer ou do jeito que você acha melhor. Teve um momento que, eu orando ao Senhor, Ele falou, como é que você quer que eu fale com você se você está cheio de si? Eu falei, como assim, Senhor? Estou com o meu coração rasgado diante de Ti. Ele falou, porque quando eu te chamo lá na frente você não vem, você tem vergonha? Você tem vergonha do que eu tenho para fazer com você? Você tem vergonha de eu tomar a sua vida e dizer quem realmente é o Senhor dela? E aí eu joguei tudo aquilo no chão e fui correr nos pés do Senhor. Fui correndo para frente dele e disse, Senhor, que morra todo eu para que o Senhor possa viver, para que nós possamos viver um sobrenatural de Deus. E aí eu larguei, eu disse para o Senhor, Senhor, eu não quero mais nada do que é meu, não quero mais nada dessas convicções. Então, amados, às vezes nós chegamos aqui e achamos que nós estamos de todo o nosso coração aqui. E o Senhor mostrou uma nova forma, Ele mostrou a sua essência, Ele mostrou a sua real vontade. Então eu aprendi agora a perguntar para Ele o que o Senhor quer. Que louvor o Senhor quer ouvir aqui na frente? Que palavra o Senhor quer ouvir? Como o Senhor quer que eu ore? E muito mais, eu privilegiei estar na presença dEle. 2 dias apenas, que eu tenho levantado um pouco mais cedo.
buscado a sua face. Eu já tenho visto mudanças na minha vida. Eu fui para lá abrindo mão de um freelance que poderia trazer dinheiro para minha casa por 15 dias apenas. No meio da convenção, na terça-feira eu recebi uma ligação. Na quarta-feira, no estacionamento daquela igreja, depois de uma palavra que inundou o meu coração, por telefone, eu fui contratado por uma empresa. Esse é o Deus da glória. Esse é o Deus do controle. Esse é o Deus do milagre. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós queremos para essa igreja, amados. Então nós precisamos deixar de ver as pessoas chuparem uma laranja gostosa e eles escreverem para nós o gosto. Está na hora de nós experimentarmos a laranja de Deus, experimentarmos e mergulharmos profundamente no Espírito Santo de Deus. E nós trouxemos essa unção. Houve uma transferência e nós pegamos tudo que era dito. Eu falava, eu quero para Osasco. O Fernando dizia, o Vanderlei falava, e o nosso pastor, vocês não sabem o que Deus fez com ele, depois ele conta. Mas vocês têm pessoas diferentes nesse lugar. E nós queremos ver vocês diferentes, porque este Deus que está lá com o céu aberto sobre Marília, Ele quer abrir e rasgar o céu sobre Osasco, sobre aqui. Ele quer começar uma revolução nessa cidade, mas tem que ser através de nós, a partir de nós. Amém? Quem quer? Quem recebe? Recebe aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, sobrou muito pouco para mim, para me falar, né? Mas é assim. Amém. O Senhor realmente foi tremendo naquele lugar. É assim, os irmãos já conhecem, sabe que eu sou mais quietinho, gosto de ficar no meu cantinho e tal. Quer dizer, e o Senhor realmente é impossível você ficar quieto no local daquele, onde você nota a presença do Senhor de tal maneira que é tão impactante que você tem hora que você, né, voa, porque o Senhor está naquele lugar. E a gente nota, na verdade, nós notamos a presença do Espírito Santo. Quando nós falamos no modelo MDA, eu, por exemplo, já fui 4 vezes em Santarém. Depois de uma palestra, nós íamos indo para o Hotel Pensão. Depois a gente conta a história do Hotel Pensão. E eu estava conversando com o pastor e a gente estava chegando a essa conclusão. Santarém é importante? Evidentemente que é. Mas a essência, como foi falado aqui, que foi colocado de uma maneira tão tremenda, tão impactante, que é impossível você falar é igual, ou é melhor, ou é... Queridos, é assim, é algo realmente que tocou profundamente o nosso coração. Eu gostaria até de contar, na verdade, foi chamado uma adolescente lá na frente, acho que de 15 anos, né? 15 anos. E ela, né, uma garota ainda, pequena ainda. E aí o pastor começou a conversar com ela e pedir realmente que ela contasse o que Deus tem feito, né, no setor dela. E acho que ela tinha 24 células, esse caso, né, porque foram alguns, 24 células. Como ela saiu do setor e foi para um outro setor, onde os pais delas estão, para ser mais prático para ela, né, ela caiu para 19, ficou algumas com o antigo setor, né? Mas então, como uma menina de 16 anos tem 19 células e tinha 24. Aí ela começou a explicar. Ela começou a orar 1 hora por dia. Aí ela aumentou, foi para 2 horas. Depois ela foi para 2 horas e meia. Porque foram tantos, na verdade, né? Vamos dizer assim, 3,5. Ou seja, ela ora, ela tira por dia, ela entrega para o Senhor 3 horas e meia por dia de oração.
uma garota de 15 anos. E aí a gente nota aonde que está a presença do Senhor. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Porque Ele quer entregar para nós. Mas Ele só vai entregar para nós a partir do momento que eu também entrar na presença dEle e começar a orar mais. Depende de cada um de nós. Nós queremos crescimento? Vamos orar mais. Ainda hoje na escola de Nova Criatura eu já lancei lá um desafio para os queridos, para a gente estar orando mais. Se orava 5 minutos, ora mais. Se orava 15, ora mais. O Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Mas depende de cada um de nós nos entregarmos realmente, buscarmos novamente, buscarmos mais o Senhor, para que Ele possa fazer o que Ele quer fazer neste lugar. Mas eu creio que é um novo tempo, um novo momento para nós, e nós vamos ver frutos preciosos deste lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Tremendo, tremendo. Eu quero agradecer a todos vocês que oraram por mim, pelo meu emprego. Eu sei que tem muita gente que estava ali de joelhos, orando e clamando. Eu sou um milagre de Deus, tá bom? E a mesma unção vem sobre vocês, em nome de Jesus. Amém. E amados, eu tenho orado pessoalmente nessa direção. Deus, não deixe nenhum membro dessa igreja comprometido com a obra do Senhor aqui, sem emprego. Não deixe nenhum, Senhor. Eu estou comprometido todas as manhãs. Não só isso, eu estou orando por várias coisas, mas uma delas é isso, ter me consagrado para Deus abrir portas excelentes de trabalho e que mesmo na crise, o nosso povo esteja empregado. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de partilhar também testemunhos e em cima de uma palavra, não é? Você está ocupado demais para orar? Ou você está cansado demais para orar? Ou está ocupado com coisas tão importantes demais para orar? Pensa nisso. Vou repetir. Você está ocupado demais para orar? Para tirar um tempo de oração? Você está cansado ou cansado demais para orar? Fez muita coisa durante o dia? Ou você tem muitas coisas importantes demais para poder separar tempo para orar? Eu quero falar sobre uma pessoa que era assim, muito importante. É um testemunho muito lindo. Essa pessoa, ele de tão fiel, de tão perseverante com Deus, de ser tão íntegro e trabalhador, ele foi ser o primeiro ministro do seu país. O primeiro homem em posição de autoridade, depois do rei, ele chegou a ser. Ele foi um homem bem-sucedido, que havia saído da escravidão para um alto cargo de primeiro-ministro. Um dos homens mais respeitados em todo o país. Ele foi um grande político naquela época. E eu estou falando, sabe de quem? De Daniel. Abra comigo em Daniel, por favor, no capítulo de número 2. Este homem, você pode dizer, era ocupadíssimo, tinha coisas super importantes a fazer e deveria ser um homem de muito cansaço. Porque tanto você como eu sabemos que quando a gente gasta tempo e energia mental e tem que lidar com pessoas, com problemas, isso esgota, rouba as nossas energias. Amém? Quem está ligado na palavra aqui? Então, abra e olhe comigo Daniel capítulo 2. E vamos ver um testemunho deste homem que foi muito jovem, este que nós estamos falando.
Responderam os caldeus. No versículo de número 10, capítulo 2, este foi Daniel. Responderam os caldeus à presença do rei e disseram, o contexto aqui é o seguinte, o rei Nabucodonosor, ele queria entendimento acerca de uma visão que ele teve, de um sonho, ou melhor. E nenhum dos sábios daquela época, nenhum daqueles que adivinhavam no reinado dele, conseguiram descobrir. E aí eles disseram para o rei, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que existisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Em outras palavras, esses que o rei estava querendo que dissesse para ele o que significava aquele sonho, então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel. Repita comigo, buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Eu não vou continuar, mas é o seguinte, este Daniel, o mesmo Daniel, veja no verso de número 24. 2:24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia, entrou e disse, não mate os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Daniel salvou a pele daquele pessoal que ia ser morto e disse, não mata ninguém não, eu tenho a revelação. E veja no versículo 46 agora, capítulo 2, 46. Porque Daniel revelou ao rei, um homem de Deus como Daniel, foi usado por Deus, Daniel viu o que Deus tinha dos céus e trouxe à terra a revelação para aquele homem, Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E a pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Vocês estão percebendo aqui o que aconteceu com Daniel? Por ele ser um homem de Deus, por ele ser alguém que buscava Deus, era um homem espiritual, mas também um homem competente, trabalhador, dedicado, íntegro, deu a ele graça para revelar o mistério daquilo que o rei precisava, por revelação divina. Então, usando os dons do Espírito de Deus, ele revela ao rei, e o rei fica tão grato que o constitui primeiro-ministro, alguém poderoso na terra, homem de governo, agora um político, mas nas mãos de Deus. E veja o que é mais importante, no capítulo 6, verso 10. Olha o hábito de Daniel. Isto, ele já estava como primeiro-ministro, estava trabalhando muito, tendo muitos problemas para administrar. Olha o capítulo 6, versículo 10.
Sabe, a única coisa que os adversários, ciumentos, invejosos, tinham que pegar na vida de Daniel para o acusar, eram as coisas concernentes à vida espiritual dele. Porque não achava nada na vida deste homem em condições de acusá-lo, de prendê-lo. E tinha muita gente com ciúmes dele. Mas veja, o hábito de Daniel qual que era? Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Repita comigo. 3 vezes por dia, Daniel se punha de joelhos. Isto era de manhã, à tarde e à noite. E sabe o que ele fazia? Por que ele fazia isso? Como costumava fazer. Repita comigo. Como costumava fazer. Daniel, este homem tão ocupado, um homem tão cansado, e um homem ocupado com tantas coisas importantes, ele tinha o hábito, costume, era disciplina, era hábito, já havia passado a fazer parte do seu estilo de vida, uma vida de oração. De manhã, antes de sair para Lida, de manhã, onde ele pega aquele momento tão agradável, tão silencioso, antes de começar toda a batalha do dia, Daniel gastava tempo de oração com Deus. Ao meio-dia, ele, depois já de um tempo de trabalho, de alguns problemas de repente já passado, ele parava no meio do dia e orava ao Senhor. Tirava um tempo com Deus no meio do dia. E no final do dia, quando já voltava dos seus afazeres, não sabemos o horário, mas eu entendo que já era tarde mesmo, porque muito trabalho havia. Imagine o trabalho de um primeiro-ministro da Babilônia, de um homem de governo. Tantas coisas que eles avaliavam, administravam, governavam, muita gente para julgar, muitos casos para trabalhar. Voltava tarde, mas diz a Bíblia que ele 3 vezes orava, ele gastava tempo no final do seu dia com Deus. E o que mais me surpreende, queridos, como ele acostumava fazer. Você tem dúvida que era um hábito de Daniel isso? E só porque ele tinha esse hábito, Deus pôde usar a vida dele para trazer o que estava de revelação no céu. O que estava no céu, Deus trouxe para a terra, para Nabucodonosor. Se há algo que nós temos ouvido no Brasil, esses dias mesmo está tendo um congresso lá diante do trono, a palavra diretiva de Deus naquele congresso está sendo: venha o teu reino. Assim como é feita a tua vontade nos céus, faça aqui na terra. E aqui na terra como nos céus, o tema. Na terra como nos céus. Nós temos visto que o Senhor só abre os céus para aqueles que buscam a presença e a face dEle. E eu levei tanto tapa no rosto, eu levei tanta bordoada, tanto soco aqui, ó, no baço, para eu acordar. Sabe, queridos, por quê? Porque às vezes a gente, como pastor, como liderança, tem a preocupação de chegar diante de Deus por causa do crescimento da igreja, por causa dos problemas dos irmãos, por causa das situações que surgem, por causa de enfermidades que eu quero que sejam curados, para que Deus me derrame mais poder, para que eu tenha mais unção.
E aí Deus falou comigo naquele congresso. E por vários testemunhos, a mesma palavra. O pessoal começava a buscar Deus, e Deus perguntava para eles: por que você está me buscando? É para a minha igreja crescer, é para eu ter poder, para operar milagres. E Deus exortava cada coração que estava buscando Ele assim, dizendo: você está buscando por interesses, e eu quero que você busque para se relacionar comigo. Quando nós buscamos a face de Deus por qualquer outro motivo, é cansativo, é enfado. Mas quando nós buscamos a face de Deus, oramos e gastamos tempo com Ele para nos relacionar com Ele, aí Ele nos alimenta, nos fortalece, nos encharca da unção do Espírito Santo. Porque é através do relacionamento de intimidade, de amor com o nosso Pai, que Ele vai derramar tudo aquilo que Ele tem dos céus para a nossa vida, para a gente colocar aqui na terra. Amém? Amém? Se você quer algo para a tua vida espiritual, não busque a Deus para que essas coisas aconteçam simplesmente, mas buscar a face de Deus para que você seja saciado nesse relacionamento de amor. Na viração do dia, Deus, o Pai, o Criador, ia até o Éden para conversar com Adão e Eva. E era para ter relacionamento com aquele casal. Era para ser o companheiro, aquele que ia vivificar, aquele que ia fortalecer, aquele que ia alegrar aquele lugar no Éden. Porque o que era melhor no jardim do Éden não eram as frutas, o pomar, não era a terra, não era... Era a presença do Criador. E quando você acorda para essa realidade de buscar a face de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Dia a dia, o Senhor trará aquilo que nós precisamos. Se nós buscamos a face, a justiça, a santidade de Deus, a presença de Deus, as demais coisas serão supridas. Quando nós buscamos despretensiosamente, desinteressadamente as coisas de Deus, quando nós buscamos a face do nosso Pai, sem interesse qualquer, apenas porque eu quero ter comunhão com Ele, eu quero ter amizade com Ele, eu quero o conhecer melhor, eu quero que Ele se revele a mim, eu quero gozar da glória dEle. Então o Senhor vai descer do céu com tantas revelações, com tanta cura, com tanta libertação, com tanta prosperidade. José é dito na palavra que ele prosperou no Egito porque Deus era com ele. Se você quer prosperidade, busca Deus não pela prosperidade, mas busca Deus porque Ele é na sua vida. Se você buscar Deus por interesse de prosperidade, você vai ser o homem mais infeliz da face da terra. Por quê? Porque quando nós buscamos a Deus por alguma coisa, quando nós alcançamos essa coisa, nós esquecemos do nosso Deus. Quando buscamos a Deus por qualquer outro interesse que não seja a presença dEle, saciar dEle na nossa alma, a companhia dEle, o gozo dEle, a paz que Ele dá, o conselho dEle, nós nos arrependemos logo, porque fica cansativo, fica um fardo, fica um peso, fica uma tarefa. E por diversos testemunhos lá, o Senhor falou comigo muito forte isso. Sabe, queridos, eu vi o testemunho de um jovenzinho que, como o Vitor, ele chegou lá na frente, um jovem de 16, 17 anos, ele contando: olha, pessoal, vocês sabem que na fase de vestibular, a gente fica entre a cruz e o punhal, em outras palavras. Será que eu deixo a célula? Ele era líder de célula. Será que eu deixo a célula para poder rachar para entrar na faculdade que eu quero? Ele queria fazer engenharia, uma faculdade estadual. E ele, nessa meditação, ele escolheu continuar servindo a Deus na célula e ralar também ao mesmo tempo para passar na faculdade. E uma das professoras falou para ele: escuta, você é louco, você não vai conseguir, você tem que deixar, você tem que focar aquilo que a gente ouve.
Você quer prosperar, você tem que focar no teu trabalho. Você quer sustentar a tua família, você tem que ralar. Deixa o resto. E esse jovem disse que ele optou em continuar. A professora falou, você é louco. Mas ele foi. E agora o resultado do vestibular. Ele entrou na faculdade que ele queria de engenharia estadual e não deixou de ser líder de célula. Como o Vitor. Um precioso servo de Deus aqui. É pessoal jovem com esse calibre que Deus quer contar. Com essa bitola espiritual, com essa maturidade, com essa paixão por Deus, como Daniel. Daniel era jovem. Daniel era jovem bonito. Daniel era jovem inteligente. Era um gatão. Que as menininhas vibravam quando via o gatão Daniel passar. Diz a Bíblia que ele era charmoso, bonitão mesmo. Mas ele não abriu mão de ser primeiro um homem de Deus, um jovem de Deus, e Deus o prosperou, não porque ele buscou por interesse, mas porque ele tinha o coração, ele determinou no coração dele não se contaminar com as coisas daquele reino da Babilônia. Ele optou por santidade. Escuta, preste atenção. Ele optou por ser santo a Deus, separar para Deus tempo, separar sua vida para Deus, buscar em primeiro lugar mesmo, e as outras coisas ele cria que o Senhor ia acrescentar. Ah, que jovem foi Daniel. Tinha o hábito de orar 3 vezes por dia. Então, era uma vida de oração. Uma das coisas que me constrangeu também, como os irmãos ouviram, um dos ministradores lá, pastor Claudinei, 8 horas por dia. 8 horas por dia já é hábito. Eu falei, Senhor, o que é isso? Eu me senti pequenininho. E pasmem, segundo uma estatística, e americano gosta das estatísticas, diz que a maioria dos pastores, a grande massa de pastores não chega a orar 15 minutos por dia. É semelhante a você, não é? Então está tudo igual, pastores e ovelhas estão semelhantes. E por que as ovelhas estão orando pouco? Porque os pastores estão orando pouco demais. Estão demonstrando muito pouco amor por Deus. E mais uma para você e para mim, você ama Deus? Ama mesmo? Quanto tempo você gasta de relacionamento com esse Deus que você diz que ama? É 5 minutos? O teu relacionamento com esse Deus que ama, que você crê que é uma pessoa, você gasta 5 minutos, 10? Aquelas orações de obrigado no café da manhã, obrigado no almoço e obrigado na janta, e abençoa minha noite. Quer saber porque muitas vezes a tua noite não é boa? Porque quem sabe você não está gastando muito tempo com Deus em oração. Só deixa para orar à noite. Sabe? Eu também fiquei muito constrangido e motivado por testemunho de uma gerente de banco, e eu sei como é estressante. Já atendi tantos gerentes com estresse, com pânico, por causa da alta quantidade de pressão, da intensidade da pressão sobre eles, metas. E essa gerente, ela se tornou uma líder de célula, e multiplicou a sua célula, e foi multiplicando as células, foi preparando os líderes, como a gente faz aqui. Essa mulher hoje, ela tem 172 células, gerente de branco, não deixou de trabalhar não, só agora a liderança pastoral a convidou, se ela gostaria de trabalhar integral, e ela agora está integral na obra de Deus. Precisa mais? Precisa mais? Quem que é mais ocupado aqui? Quem que é mais ocupado que Daniel? Tomemos vergonha na nossa cara diante de Deus. Que nessa noite a gente tome vergonha na nossa cara. Core de vergonha o nosso rosto diante do nosso Deus. Ao dizermos que a gente ama a Deus, temos que pensar mais algumas vezes antes de falar. Se eu amo, eu busco. Se eu amo, eu quero me relacionar. Que conversa é essa que eu amo a Deus, eu valorizo a Deus e não gasto tempo com Deus? Quem ama, gasta tempo com a pessoa que ama. Quem ama o carro, gasta tempo com o carrinho lá, lavando, brilhando, levando mecânico. Quem ama o joguinho de futebol, gasta tempo com a bola, a intimidade com a bola. Quem ama time de futebol, gasta tempo com o time, vai e torce, vai para os estádios.
Quem ama, gasta tempo com aquilo que ama. Quem ama a esposa, gasta tempo com a esposa. Quem ama os filhos, gasta tempo com os filhos. Amor tem a ver com tempo de dedicação. Eu fiquei muito envergonhado, irmãos. Muito envergonhado ao ouvir o testemunho de um jovem dependente químico. Ele era líder de... Ele montava, coordenava festas, raves na cidade. Marília é uma cidade pequena, 300 mil habitantes, porte médio. Mas tem muitas festas rave, tem muitos estudantes, é uma cidade universitária. Então aquelas festas rave que vira de meio-dia a meio-dia, do outro dia, meia-noite até meia-noite, final de semana. E ele coordenava essas festas. E detalhe, ele era afastado da igreja, seus pais eram da igreja. E quando um dos pastores, agora de jovem, Claudinei, foi colocado nessa posição de pastor, ele falou, pastor, o que você quer que eu faça? O pastor Domingos disse para ele, vá atrás desses filhos da igreja, esses jovens que os pais são da igreja, já frequentaram a igreja, mas estão afastados. Aí deu alguns nomes e ele foi. Um desses era esse jovem, que estava bem afastado, e ele ligou, falou, posso conversar com você? Ele falou, pastor, você pode vir, mas não fala de igreja. Não fala nada de igreja, porque senão não vai dar certo. O cara estava bem afastadão. Mas aí o Claudinei foi, começou a ter amizade com ele. De vez em quando entrava no assunto das coisas de Deus, ele, pastor, lembra que nós combinamos? Não vamos conversar sobre religião, sobre igreja? E aí o pastor, com muita paciência, continuou indo na casa do cara. Muitas vezes o Claudinei ficou lá sentado na calçada, esperando o cara chegar, e ele demorava para sair do serviço, para não encontrar com o pastor, mas se rendia. Chegava tarde, o pastor estava sentado na calçada esperando ele. Alguém pagou o preço por ele. Conclusão, este jovem foi convidado para ir no encontro com Deus. Ele foi no encontro com Deus e teve uma experiência poderosa. Saiu de lá já bem diferente, já frequentando, começou a ir nos cultos de jovens. Deus começou a tocar no coração dele, mas ele disse que ele estava meia boca ainda. Um pé aqui, um pé lá. Um pé com Deus, um pé com o mundão, errado. E aí, usava droga, bebia, ainda muita mulherada na parada. Eu sei que foi difícil ele se livrando dessas coisas erradas, e até que ele foi para Santarém também, teve uma experiência poderosa lá, vendo aquele movimento em Santarém, que é tremendo. É um poder do Espírito Santo, assim, direto na vida das pessoas. Ele voltou impactado, ele disse, pastor, eu vou abrir uma cela. Pode? Falei, pode. E aí o pastor foi ajudando ele, né? Ele começou com ele, a namorada, já estava namorando com uma moça da igreja, ele, a namorada e mais uma pessoa, e ficaram. Passava tempo, ele orava, convidava todo mundo que ele conhecia. Olha que ele conhecia gente. Nada de vir ninguém. Até que ele foi confrontado com uma vida de oração. O pastor Claudinei desafiou ele a orar mais. E ele começou a orar como Claudinei. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Até que Deus começou a mandar pessoas. Aqueles que eles convidavam, começaram a vir, mas começou a vir que nem a formiga atrás de mel. E aí no primeiro mês, 40 pessoas se converteram na cela. Batizaram muitas pessoas naquela cela. E aí a cela se multiplicou em 3, no ano 3 vezes. Depois no segundo ano mais. Conclusão, 2010 foi a primeira cela que ele abriu. Agora em 2015, ele já tem 180 e poucas células. Já é pastor integral. Ele era um homem de negócio, era um empresário. Agora, a empresa está com o pai e com o irmão, e ele está pastor integral, cuidando de vidas, apaixonado por vidas, e saiu de onde saiu. Não é para a gente ficar impactado com a paixão por vidas? Mas o que motivou? Qual foi o start? Oração, vida de oração. A oração abre os céus. Com a oração você traz o céu para a terra. É na oração que Deus vai te dar revelação. É na oração que Deus vai mover o seu espírito para agir aonde você nem imagina.
É com oração que você vai ver as curas prodigiosas acontecendo, as libertações. Não é raro, foram vários testemunhos que contaram lá. Um deles foi que um rim já tinha parado de um sujeito, de uma pessoa, já estava totalmente comprometido, e através da oração, da imposição de mãos, mas de homens ungidos, homens que têm gasto tempo de oração, que conhecem a Deus de fato, não de oração de meia hora, de 5 minutos. Não é apenas dizer eu creio, eu vou orar, mas é regado de oração. Faz aquilo que Deus dirige fazer. E o rim voltou a funcionar. Uma pessoa que estava no TI, e lá, um dos médicos que é da igreja, ligou para o pastor: pastor, tem uma pessoa aqui que nós já fizemos tudo que tem feito de fazer, mas não tem mais jeito. Já está numa sala especial, você poderia orar? Aquilo foi um desafio, né? A pessoa já está isolada lá, tipo, não tem mais jeito. Não reage. O servo de Deus foi lá, orou, clamou e foi embora. Na manhã seguinte, o médico me ligou: pastor, que? O homem saiu daquela sala, já está no quarto e está totalmente bom. Resultado de oração, mas de uma vida de oração. Orar somente não funciona, mas você tendo uma vida de oração, a tua oração vai funcionar. Vocês estão entendendo? Orar apenas, às vezes, não acontece nada. E sabe, outra coisa que me impactou muito, 2 DJs, é DJs que chama? DJ, que trabalhavam também em festas rave, eles se converteram. Tem muita gente se convertendo na cidade, é um movimento, só de jovem tem 3 mil jovens nessa igreja local, só jovem, é um movimento tremendo. E aí muitos jovens se convertendo. Disse não, o testemunho lá é que muitos desses promotores de festa rave estão doidinhos com a igreja, porque não tem mais festa, não tem mais gente para ir nas festas. Tá todo mundo, então o pessoal está lá na igreja batista, lá a primeira igreja batista da cidade. E aí, esses dois se converteram e hoje estão fazendo um trabalho tremendo. Eles fazem essa festa eletrônica, música eletrônica, e aí põem as músicas lá para tocar, tal, música gospel, e no meio eles param, toda aquela moçada dançando, eles param e dão testemunho deles, do que Jesus fez na vida deles, da conversão, da paz, do poder de Deus. E aí muitos jovens se convertem através do testemunho deles. Olha que coisa mais maravilhosa. Então a gente respira paixão por vidas, a gente respira oração, desejo pela presença de Deus. E não tem classe econômica, pessoas ricas, pessoas pobres, não tem grau de cultura profissional, médicos, advogados, profissionais liberais, peões, não importa. É um mover sobrenatural que Deus quer fazer na minha e na tua vida, você sabe disso. Acorda, meu irmão, em nome de Jesus. Acorda em nome de Jesus, abre os teus olhos. Vamos fazer aquilo que Deus está pedindo para fazer. Buscar a sua face, fazer como Daniel. E os resultados deixa com o nosso Deus, porque Ele fará. Sabe, meus amados, no tempo que nós vivemos, no mundo que vivemos, nas lutas que nós temos, você pode, como eu, e eu tenho visto um monte de líderes nossos, mas em nome de Jesus, esse quadro vai mudar. Esse quadro está mudando. Eu já estou vendo pela fé. Isso está mudando. Os céus estão abertos sobre você, meu amado, minha amada. Está mudando. E você buscar a face de Deus, Ele vai te energizar, vai te dar um poder sobrenatural que você vai se superar. Aquela canseira, aquele enfado do teu corpo, Deus vai te renovar. Você não pode estar tão ocupado com as suas coisas que não dê tempo para o Deus das tuas coisas, o Deus da tua vida. Não é possível que você esteja tão cansado que não tem tempo para aquele que é o dono de toda a sua vida, do seu corpo, da tua saúde,
Não, não é possível que você seja tão ocupado com coisas tão nobres e importantes que você não tem tempo para o Deus, o Rei do Universo, que é o mais importante de todas as coisas. Ou não? E sabe, esse era o hábito de Jesus também. Diz a Bíblia que Jesus, em Lucas 3, 21, Lucas 4, 16, Marcos 1, 35, era hábito de Jesus se retirar para orar de madrugada. Era hábito de Jesus subir ao monte para orar, afastado diante de Deus. Era um hábito de Jesus, ele sendo o próprio Filho de Deus, ele também dependia de orar e da presença e poder do Espírito Santo para fazer o que ele fez. Você crê nisso? Ou você sabia disso? Que mesmo Jesus, ele andava sob o poder do Espírito Santo. E ele precisava de tempo com Deus. Nessa noite, o Espírito Santo está fazendo um desafio para você e para mim. Eu disse para Deus, Deus, eu nunca mais vou ser o mesmo. Eu tomei uma decisão diante da tua presença. Eu multipliquei meu tempo de oração com Deus. Mas não por interesses outros, senão buscar a face dele, ouvir a voz dele para a minha vida, ter direção. Porque as outras coisas, o poder, o crescimento, a conversão de mais pessoas, o compromisso teu, você sabe, presta atenção aqui que eu estou falando com você. Ó. Você sabe que eu estou pedindo para Deus fazer você ficar mais comprometido com Ele e com a obra dele? Você está sendo o alvo da minha oração. Eu não me contento com um crente frio, com um cristão esquenta-banco. Você tem sido o alvo da minha oração. Eu estou pedindo para Deus queimar o teu coração com o fogo santo de Deus. Fazer você ficar apaixonado, desesperadamente necessitado deste Deus. Porque eu sei que assim você será bem sucedido, o teu casamento será bem sucedido, os teus negócios serão bem sucedidos, a tua vida será uma bênção. Você não vai correr atrás das bênçãos, você vai correr atrás do Deus que tem as bênçãos para a tua vida. E que sabe quando dá, como dá, a medida de dar. E vários testemunhos, e o meu também é esse. Muito tempo, às vezes, você gasta de oração e você não vê nada acontecer. E às vezes você tende a voltar atrás, estacionar. Mas eu quero dizer para você que se você perseverar, de repente, Deus visita a tua vida. Pastor Geraldo, lá da maior igreja de Santarém, 60 mil membros, um homem muito ocupado. E ele disse que tirou uma semana para fazer jejum lá no escritório dele. Ele ficou o primeiro dia, nada. Não sabia nem como orar. De tanto tempo que tinha para orar. Não tinha mais palavras. Segundo dia, você imagina. Acabou o repertório. Terceiro dia, falou, Deus, eu não tenho mais o que falar. E aí o Espírito Santo, foi nesse momento que depois de 3 dias, o Espírito Santo veio até ele e disse, se chegasse aqui, o presidente, a pessoa super importante, você ficaria empolgado, você tinha o que falar? Ele acordou, ouviu a voz de Deus. Claro! Então como você não tem para falar comigo? Uau! E aí o pastor Geraldo disse que ele foi quebrantado de tal maneira que aí se derramou diante da presença do Senhor, começou a chorar, se arrepender, e aí a oração começou a ficar gostosa. E quando chegou no final desses 7 dias de oração e jejum, ele estava um azeite puro, e tinha revelação de Deus, tinha direção de Deus, a unção já estava sobre ele, e depois as ministrações que ele fazia, o trabalho dele era outro. Pastor Claudinei, que deu o testemunho, ele disse que quando ele se propôs a começar a orar, jejuar e orar, esse tempo de oração que ele tem, ele disse para ele mesmo, nossa, eu depois de um mês vou estar ressuscitando mortos aqui, vai acontecer tanta coisa. Orou, gastou tempo, deu 1 semana, 2 semanas, 1 mês, nada. Senhor, estou orando tanto, estou buscando tanto, Senhor,
Nada. Foi continuando 2 meses. Nada. Parecia que estava seco. 3 meses. Nada. Mas ele disse: Senhor, eu não vou desistir, porque o meu negócio com o Senhor é relacionamento. Depois desses 3 meses, o Espírito Santo o visitou de tal maneira que tudo aquilo que ele estava pedindo a Deus, com relação ao ministério inclusive, Deus começou a dar e multiplicar. De 90 jovens que ele pegou, depois de alguns anos, agora eles estão com 3.000 jovens. Resultados virão se você colocar o teu coração na presença de Deus. A conversão do seu parente que você está orando tanto, e fala: puxa, por que não reage? Não reage? Você tem orado pouco ou quase nada. A cura de algumas situações para a tua vida, a quebra de algumas maldições, situações que você não aceita, sabe quando vai acontecer? Quando você se enfiar cabeça no pó e orar ao teu Deus, gastar tempo com Deus. Você terá revelação, você terá direção, Deus vai falar com você, Deus vai derramar sobre você o que você precisa, mas busque a Deus. Seja desafiado como nós somos. E o que eu estou ministrando para os irmãos é algo que eu acredito, e o que nós recebemos eu quero passar para os irmãos, porque a nossa igreja vai ser uma igreja poderosa aqui na cidade. Eu não abro mão disso. A nossa igreja vai conquistar essa cidade para Jesus. Eu quero ser com os irmãos uma igreja, ou a igreja que ganha mais almas na cidade de Osasco. Eu acredito que nós vamos chegar. Eu já comecei a orar isso há um bom tempo, parei, para nós chegarmos a 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 pessoas. Mas pastor, onde vai colocar? Não sei, Deus vai apontar a direção, aonde vai colocar, uma outra área. A igreja de Marília, onde nós somos, o testemunho é tremendo. Eles estavam numa igreja pequenininha no centro da cidade. Deus começou a avivar, paixão por almas, ganhar vidas para Jesus, avivamento. Eles foram para um galpão agora lá, também ainda no centro da cidade, mas bem maior. Era uma fábrica, estão pagando aluguel, mas eles já têm uma área comprada de 80.000 metros quadrados, estão construindo uma arena para caber pelo menos 10.000 pessoas sentadas e prédios naquele lugar para acomodar pessoas que forem para os encontros, para as conferências. Poderoso o testemunho que aqueles irmãos estão fazendo. Sabe, irmãos, não tem limites para a tua família, para você. Se você falar: Deus, eu quero ter mais fome de ti. Deus, eu não quero me conformar com a minha vida limitada de oração. Oração para mim está parecendo que é brincadeira. Oração para mim está em segundo plano. Falar com Deus para mim está sendo um fardo, um peso, uma tarefa, um trabalho. Mas eu quero daqui em diante, Pai, buscar a tua face, buscar o teu reino, a tua justiça, em primeiro lugar. Como testemunho dessas pessoas tão importantes aqui, alguns profissionais liberais, alguns jovens em tempo de vestibular, algumas mulheres e homens que trabalham tanto e cansam tanto e estão tão ocupados. Eu fiquei muito quebrantado. E eu não aceito mais desculpas para a minha vida. E sabe quando você não muda? Quando você estabelece algumas desculpas. Ah, eu não posso porque é isso. Eu estou para casar. Eu estou para mudar de serviço. Eu estou para receber uma promoção. Eu estou. Sempre você terá alguma coisa para colocar desculpa de buscar o reino, buscar a face de Deus, gastar tempo com Deus. Quanto tempo você está buscando a Deus? Eu sou que nem você. Eu sou que nem você. Igualzinho. O nosso tempo está escasso, o meu corpo está cansado. Irmãos, vocês não imaginam como eu sou cansado. Eu levanto cansado. Você imagina a minha esposa, como ela já levanta cansada. Nós não somos nada diferente. A bispa Débora, discipuladora da Cláudia, profissional liberal, trabalha num posto de saúde lá, é dentista, rala, trabalha em casa, tem 2 filhos, é aquela mãezona, idolatra os filhos de tanto cuidado, é pastora de uma igreja,
serva de Deus não tem cansada, mas não põe desculpa. E Deus tem usado poderosamente uma mulher elétrica, cheia do Espírito. Porque quando você é cheia do Espírito, não que você não tenha cansaço, não que você não tenha ocupação, não que você vai largar tudo, mas tudo isso se torna um esterco na tua vida perante a grandeza do teu Deus. Não há desculpa para aqueles que estão apaixonados por Deus. Há desculpa para aqueles que estão carnais. Há desculpa e sempre haverá para homens e mulheres que estão em pecado. Há sempre desculpas com aqueles que estão colocando outras coisas no lugar de Deus. Sempre haverá desculpa. Mas nunca haverá desculpa para aqueles que estão realmente gratos àquilo que Jesus fez na Páscoa por nós. Ele deu a sua própria vida por você. Esta vida, amados, é muito curta. Amanhã você pode ser pedido a tua vida. E aí, para onde você vai? Vai prestar conta do quê? A vida é muito curta. A vida é muito curta. E só aquilo que você fizer para Jesus vai prevalecer eternamente. Aquilo que você fizer em Deus, para a tua família, para os seus amigos, aquelas almas que você ganhar para Jesus, aproximar para Deus, que vai para a eternidade. Tudo que você fizer aqui vai ficar, mas só aquilo que você fizer por Cristo vai permanecer. Você já pensou nisso? Será que vale a pena você reavaliar a tua vida, priorizar outras coisas? Eu rogo a você, pelo amor de Deus, que você apresente seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a nossa vida, é o nosso culto, com entendimento. Servir a Deus com esse entendimento é nobre. Eu não sou um fanático, estou servindo a um ídolo, estou servindo a um homem. Isso não é fanatismo, quando você faz algo sabendo para quê, para quem, e o fruto disso. Não é fanatismo. É ser inteligente, é ser consagrado. Eu quero finalizar, já passamos muita hora, mas eu quero louvar a Deus por tua vida, porque você está aqui e está podendo ouvir algo tão precioso para a tua vida espiritual. Eu quero orar pela sua vida, e aquilo que nós recebemos, esse peso santo que veio para o meu coração, eu quero passar para você, em nome de Jesus. Eu quero que você, se você sentir vontade de ser despertada para uma vida de oração mais intensa, e as outras coisas serão acrescentadas, Deus vai te dar direção. Se você está precisando que a tua vida seja reacendida, consagrada, é a oração que é o segredo. Eu quero desafiar você a orar, a buscar a face de Deus muito mais do que você tem orado. Quero desafiar você a orar pelo menos 1 hora, que é uma palavra que Jesus deu para os discípulos. Ele disse para os discípulos, quando ele foi orar junto com eles, e precisava muito da ajuda de oração dos discípulos, e ele volta para os discípulos e vê eles dormindo, e disse Jesus para eles: vocês não puderam vigiar comigo nem mesmo 1 hora, nem apenas 1 hora? Então eu desafio você a orar pelo menos 1 hora por dia. Faz uma lista de as orações, mas não só isso, gasta tempo de relacionamento com Deus. Eu falei para o pastor Domingos, você não está tendo muito problema entre os jovens, com os pecados, com as coisas. Ele falou: pastor, os nossos jovens estão orando tanto, e quando a gente ora e se consagra, o pecado, ele não tem domínio. É a santidade, é bom comportamento, Deus faz a obra. Eu fiquei muito envergonhado. Eu falei: é verdade, pastor. Vamos orar. Eu quero desafiar você a entregue a tua vida a Jesus. Fala: Senhor, o segredo da minha vida vai ser oração. E eu não estou vencendo alguns pecados da minha vida, não estou vencendo algumas barreiras da minha vida, eu não estou mudando o meu temperamento, porque agora eu quero deixar o Senhor, através da oração, o Senhor vai entrar na minha vida, vai encharcar a minha vida de poder, e as mudanças que eu preciso, e aquilo que eu estou clamando ao Senhor pelas coisas, o Senhor vai acrescentar, porque eu vou clamar, e vão ter resultados. Eu quero convidar você, se você quiser, fica de pé. Eu quero
Todos nós vamos orar agora. E vou ministrar essa unção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Recebe pela fé. Recebe pela fé. Se você quiser ajoelhar, fica à vontade, mas se não, fica onde você está. Levante a sua mão e recebe em nome de Jesus. Jovens, adolescentes, crianças, criancinhas, até o mais idoso, idosa, em nome de Jesus. Nós vamos clamar agora por você, e você vai receber em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, eu estou clamando agora, Pai, para que o Teu Espírito Santo faça algo sobrenatural e comece, Deus, a partir, ó Deus, desse domingo de Páscoa, Pai, uma dimensão nova na nossa igreja. Entre todos nós, não tem pequeno, não tem grande, idoso, não tem classe social, econômica, mas Deus manda, ó Deus, ao nosso coração uma fome, uma sede, ó Deus, intensa por Ti, um avivamento. Nos tire da frieza espiritual aqui, tire as ovelhas do Senhor de uma esterilidade, Senhor, de uma frieza, Deus, em nome de Jesus, e aquece o coração de cada um de nós, cada uma ovelhinha nossa aqui, aquece, Espírito Santo, com o fogo do Senhor, para que eles sentam o desejo de buscar a Tua face, de buscar o Senhor em oração, e assim clamar ao Senhor, e o Teu Espírito Santo fazer um rebuliço na vida deles. O Senhor é responsável, competente, para, a partir da oração, o Senhor fazer uma obra na vida de cada um deles, ó Pai. Eu oro, Deus, e consagro a cada ovelhinha, do menor até o mais velho, Senhor, a das crianças, ó Pai, um derramar do Espírito, fogo do Espírito Santo. Igreja, clame, não deixe agora de sair daqui marcado pelo Espírito Santo, dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me, usa-me, eis-me aqui, usa-me, usa minha boca para orar e buscar a Tua face. Senhor, eu me arrependo diante de Ti, porque eu tenho colocado coisas mais importantes do que o Senhor na minha vida. Eu me arrependo, Senhor, e eu faço um propósito com o Senhor, de me envolver contigo, Senhor. E a partir de hoje, eu sei que o Senhor vai falar comigo, eu sei que o Senhor vai operar na minha vida, eu sei que coisas novas vão acontecer, que eu verei a obra do Senhor prosperar através da minha vida, em nome de Jesus. Nessa noite, Senhor, eu coloco diante do Senhor cada membro dessa igreja, Senhor, cada visitante, cada pessoa que entrou aqui, vai passar por uma experiência tremenda de unção poderosa do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu me arrependo com a igreja, eu me arrependo, Senhor, ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Pai, perdoa, Senhor, porque muitas vezes estamos dando mais atenção aos nossos próprios gostos, prazeres, e temos deixado a face do Senhor. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Nós selamos a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igreja, levante a sua mão e recebe, 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 aleluia, recebe, recebe, recebe em nome de Jesus, Arabaxeri, aleluia, em nome de Jesus. Nessa noite, eu faço um marco com essa igreja, meu Deus, ela é Tua. E eu me consagro para ver as vidas deles e também aqueles que eles têm orado. Senhor, levanta a sua mão e diga, coloque na presença do Senhor a sua família, aqueles que você quer ver transformação. Você pôs a tua vida já. Agora fala: Deus, me usa, porque eu vou orar, e vou orar, e vou orar, mas orar mesmo, como quem ama o Senhor, primeiro para te agradar, primeiro para te conhecer, primeiro para te amar, primeiro para sentir o Teu amor, para ouvir Tua voz. Diga para o Senhor que você quer isso. Vai falando para Deus. Você quer buscá-lo para ouvir a voz dele, amá-lo, 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 conhecê-lo, conhecê-lo. E depois você vai colocar os desafios da tua vida espiritual, da tua vida material,
na tua vida familiar. mergulho. E eu determino na tua vida a bênção do Senhor. Você tem a resposta do seu Deus. Ao buscar a face dele, ele virá. Ele virá. Persevera. E eu ministro também os dons do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que virá através da oração. O batismo no Espírito Santo. O selar com línguas estranhas. Com dons sobrenaturais. Com os dons de cura, de libertação, de revelação, de interpretação de línguas. Dons de operar maravilhas. A prosperidade na vida material, para que você, não somente para o teu próprio prazer, família, mas para você fazer prosperar a obra de Deus aqui nesse lugar. Eu oro pela prosperidade material na sua vida financeira. E oro para que você não fique desempregado, desocupado, mas que o Senhor prepare sempre um trabalho excelente para você. E você prospere aonde que você está. Em o nome do Senhor Jesus. A tua família seja feliz. A tua esposa, você, teu esposo, teus filhos. Uma família bendita eu profetizo sobre você. A cura, a libertação. Pessoas que estão endemoniadas ao teu redor, oprimidas pelo diabo. O diabo tomando a mente, os pensamentos, trazendo coisas terríveis na vida dessas pessoas. Você vai ser usado para quebrar esses grilhões em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre nós, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Diga, nós seremos uma igreja poderosa, unida, conquistadora, próspera, famílias benditas, homens e mulheres bem-sucedidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Um beijo no coração e vá na paz do Senhor. Aleluia.